Já parou para pensar numa palavra que a gente usa o tempo todo e que serve para tudo? Desde uma briga de família por herança até a luta por um mundo mais justo. Essa palavra é direito. Parece simples, né? Mas olha, por trás dela tem um universo de significados. E é esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar juntos hoje. Então, vamos direto ao ponto. O que direito significa de verdade? Porque pensa bem, se uma pessoa fala eu vou buscar o meu direito e logo depois outra diz não é direito isso acontecer, será que elas estão falando da mesma coisa? A resposta, como quase tudo na vida, é um pouco mais complicada do que parece. Vamos pegar essa primeira frase. Vou buscar o meu direito. Aqui, direito soa como uma coisa pessoal, quase uma propriedade. É um poder que alguém tem e que pode ser exigido, sabe? Muitas vezes lá no tribunal. Agora olha essa outra. Não é direito isso acontecer. Aqui a coisa vira de ponta cabeça. Direito já não é mais algo que se tem, mas algo que se sente. Vira sinônimo de justiça, de um ideal. É um julgamento moral sobre uma situação. E para completar, tem mais uma camada. Quando a gente escreve com D maiúsculo, aí a palavra ganha outro status. Vira uma ciência, uma área de estudo. É o direito com letra maiúscula, aquele que se aprende na faculdade. Então, para a gente colocar um pouco de ordem nessa conversa, vamos mergulhar em 5 significados essenciais que essa palavrinha carrega. E no final, eu prometo, essa confusão toda vai fazer muito mais sentido. Vamos começar pela distinção mais básica, a mais fundamental de todas. Pensa no direito como se fosse uma moeda. De um lado, tem as regras gerais que organizam toda a sociedade. E do outro, o poder que cada pessoa ganha por causa dessas regras. E essas duas faces, claro, têm nome: direito objetivo e direito subjetivo. O objetivo é o conjunto de leis, tipo o manual de instruções da vida em sociedade. Já o subjetivo é o poder pessoal que esse manual dá para cada um. Entender isso é a chave de tudo, porque separa as regras do jogo, que valem para todo mundo, das ferramentas que cada um de nós pode usar. O direito objetivo, então, é a lei no papel. A origem das palavras ajuda muito a entender. Olha só. Norma vem do latim para esquadro, aquela ferramenta que deixa tudo alinhado. E regra vem de régua, que direciona. São as ferramentas que literalmente colocam a sociedade em ordem. Bom, e o direito subjetivo? Essa é a lei na prática, no dia a dia. É a permissão que a gente tem para agir. É o poder de cobrar uma dívida de alguém ou o direito de receber aquele produto que a gente comprou e pagou. É a lei grandona, geral, se transformando num poderzinho pessoal. E para entender ainda melhor esse poder, dá para a gente quebrar ele em 4 partes. Todo direito subjetivo tem um titular, que é o dono do direito, um poder específico que ele pode usar, um objeto sobre o qual esse poder age e, talvez o mais importante, a garantia do Estado de que aquilo vai ser respeitado. Vamos usar o exemplo para ficar bem claro. O João empresta dinheiro para o Pedro. O sujeito, o dono do direito, é o João. O poder é a capacidade dele de cobrar a dívida. O objeto, o pagamento, o dinheiro. E a garantia estatal é a segurança de que se o Pedro não pagar, o João pode ir na justiça para receber. Viu como encaixa? Então, o ponto central é esse. Direito objetivo e subjetivo são unha e carne, estão totalmente ligados. A lei geral, a regra do jogo, é o que cria o poder individual, a jogada de cada um. Um simplesmente não existe sem o outro. Ok, agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos ver como elas são usadas na vida real, saindo daquele ideal de justiça e indo para a ação, lá nos tribunais. Lembra daquela frase que mexe com a gente? Não é direito viver na miséria? Quando alguém fala isso, não está citando um artigo de lei, está expressando um valor, um sentimento. Está usando a palavra direito como uma bandeira de justiça. E esse é o nosso terceiro significado, o direito-justiça. Aqui, direito é um ideal que a gente busca alcançar. É a nossa régua moral para julgar se uma situação, como a pobreza ou a discriminação, é justa ou não. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem prática. Quando uma pessoa sente que seu direito foi violado, seja um poder individual ou um ideal de justiça, o que ela pode fazer? Para onde ela corre? A resposta nos dá o quarto significado, o direito judiciário. Aquela expressão buscar o meu direito quase sempre quer dizer recorrer ao poder judiciário. É levar o problema para um juiz, para um tribunal resolver. A gente vê isso acontecer o tempo todo, né?
É o trabalhador que não recebeu salário e entra com uma ação, é o credor que vai à justiça cobrar uma dívida, é o inquilino que se defende de um despejo que acha injusto. Todos eles estão, na prática, buscando seus direitos por meio da estrutura do judiciário. E agora, para fechar nosso raciocínio, vamos dar um passo para trás e olhar para tudo isso de uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais acadêmica. E é aqui que entra o último significado da nossa lista. Esse é o direito como ciência. É o campo de estudo que organiza e analisa de forma sistemática as normas, os princípios, a ideia de justiça, enfim, todas essas outras facetas que a gente acabou de discutir. É o que se estuda naqueles 5 anos da faculdade de Direito. E o mais fascinante é que existem basicamente duas grandes maneiras de estudar o direito. A dogmática, que é mais prática, focada em aplicar as leis que já existem para resolver problemas, e a zetética, que é mais questionadora, que pergunta, mas por quê? O que é justiça de verdade? Uma resolve, a outra provoca o pensamento. E assim, olha só, o nosso quebra-cabeça se completa. Uma única palavra, direito, com 5 significados gigantescos. As regras que nos organizam, o poder que a gente exerce, o ideal que nos move, a ação que nos protege e a ciência que nos ajuda a entender tudo isso. E para a gente terminar, fica a reflexão. Qual desses direitos mais impacta a vida de cada um no dia a dia? A regra que impõe o limite, o poder que liberta, o ideal que inspira, a ação que dá a segurança ou o estudo que esclarece? A resposta diz muito sobre nossa relação com o mundo e com a sociedade.